sim.teresina. A gente vai conversar agora com o escritor Walter Barreto, que está lançando um livro que reúne 1.560 frases do presidente Jair Messias Bolsonaro desde quando ele era deputado e dos seguidores de Bolsonaro. Esse livro já está disponível na Amazon, o livro físico e o e-book, e também nas livrarias de todo o Brasil. E me chamou bastante a atenção quando eu vi a obra. Tem algumas frases bem pesadas, viu, que o Walter Barreto selecionou. E eu disse, olha, um livro de frases que mapeia um período tão extenso da vida de uma pessoa, né, mais de 30 anos, bem, ele diz muito de quem essa pessoa é. Então eu disse, vou convidar o Walter Barreto Júnior, que lançou esse livro pela editora Geração, para falar dessa pesquisa dele. Seja bem-vindo, bom dia, Walter Barreto. Fala pra gente como surgiu essa ideia e como aconteceu essa sua pesquisa. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui falando para todo o Brasil, né? Eu estou aqui da Bahia e envio um abraço aqui dos baianos. Uma alegria poder divulgar o livro. A ideia surgiu porque a gente que acompanha a política, a gente percebe que alguns eleitores de Bolsonaro não têm conhecimento da amplitude do tema que é tratado. E isso é perfeitamente fácil de se explicar. As pessoas estão trabalhando, estão estudando, e eu comecei a conversar com alguns amigos e parentes que são eleitores de Bolsonaro, e eles conheciam 50, 100. Quem me disse que conhecia mais frases de Bolsonaro me disse que conhecia umas 200 frases. Aí eu disse, o conteúdo é muito maior. Talvez você precise estudar. Mas as pessoas não têm tempo, né? As pessoas não têm tempo. O conteúdo é muito amplo, está todo na imprensa. Vocês da imprensa têm feito um grande trabalho. Inclusive, eu faço uma homenagem aos jornalistas na dedicatória do livro. Eu aí fiz esse trabalho de pesquisa. Eu sou da academia também, né? Eu aí fui na imprensa, coletei todas as informações e nas declarações das próprias pessoas no Twitter e reuni em um livro 1.560 frases, como você bem falou. Ou seja, é um conteúdo muito mais amplo do que as pessoas, do que os brasileiros conhecem. E eu gostei muito da análise que você fez no início. Exatamente. Cria um retrato. É um retrato muito claro das pessoas que estão hoje no poder, seja exercendo cargos importantes, como é o caso do presidente da República, Dr. Jair Bolsonaro, dos ministros de Estado, mas também dos deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores que o apoiam, e o cidadão comum, né? Alguns blogueiros, jornalistas que também apoiam claramente o projeto de poder que está aí. Então, fica um instrumento, o livro termina sendo um condensado do registro histórico da atual política brasileira. A ideia é que esse livro siga também para os jovens no futuro, os jovens hoje que não participam da política, as crianças que ainda não estão participando da política, possam ler esse livro lá na frente, usar em trabalhos de escola, trabalhos também da academia, ou seja, esse livro também é uma fonte de pesquisa, é um registro histórico da atual política brasileira. Eu estou conversando com o escritor Walter Barreto Júnior, que é autor deste livro, cuja capa está aqui na tela do canal 20.1, a gente é afiliado da TV Cultura aqui no Piauí. Bolsonaro e seus seguidores, 1.560 frases. O que você consegue trazer aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, Walter, que desenho é esse que emerge, que sai dessas frases? Eu sei que as frases, elas cobrem, assim, dezenas de assuntos, não é sobre um tema somente, né, sobre vários temas, mas que desenho emerge daí, sobretudo do presidente? O que é que nós temos no livro? E eu posso pegar aqui de forma aleatória algumas frases. Tem um detalhe que é importante registrar. As frases todas estão em ordem cronológica, todas entre aspas, e eu cito a fonte.
Eu cito a fonte para quem quiser pesquisar, pesquisar e aprofundar o estudo em determinado tema. Eu vou falar uma frase aqui do presidente Jair Bolsonaro, abre aspas, no dia 22 de junho de 2021. Ou seja, nós já tínhamos mais de um ano de pandemia. A gente já estava com mais de 500 mil mortos. Tragédia histórica. Abre aspas. Eu uso máscara quando eu quiser. Vocês são uma merda de imprensa. Cala a boca. Nessa frase, a gente tem dois temas para tratar. O primeiro que é o desincentivo do uso da máscara, que claramente protege as pessoas e, mais ainda, protege o terceiro, né? Protege quem está na frente. A pessoa falando pode contaminar alguém. E segundo, uma agressão à imprensa absurda, né? Uma merda de imprensa, cala a boca. O que a gente precisa é que a imprensa fale, né? Em toda democracia, o conceito da democracia é a imprensa falar. Ele manda a imprensa calar a boca porque estava defendendo máscara. A imprensa defendendo máscara, ele quer que cale a boca. O que é que a gente pode pensar desse tema? Como você bem me perguntou. Eu acho que quem tem que pensar é o cidadão que no dia 2 de outubro vai votar. Eu acho que ele é que tem que pensar. Eu vou pegar uma outra frase do presidente, dia 22 de julho de 2021. Também tem a fonte aqui no livro. Abre aspas. Acho que jumento de duas pernas, eleitor dele, tem bastante. Ele estava se referindo aos eleitores do ex-presidente Lula. Brasileiros, né? Ou seja, o presidente da República chamou uma parcela da população brasileira, eleitor do ex-presidente Lula, de jumento de duas pernas. Eu não estou dizendo isso, não. Quem disse foi o presidente Jair Bolsonaro e está registrado, entre aspas, no livro, e as pessoas podem consultar a veracidade porque tem a fonte. Não é uma forma de se dirigir ao povo brasileiro que votou ou pretende votar no presidente Lula. Não é uma forma educada, não é uma forma correta, é o líder máximo da nação, né? E tem que respeitar todos, inclusive os que pensam diferente e os que não votam com ele. Olha só, cada frase do livro ela é acompanhada da data, da ocasião em que ela foi proferida, ela é transcrita ipsiliteris, quer dizer, do jeito que foi dita, e ela também tem a fonte, né, de onde ela surgiu, o veículo de imprensa ou a rede social. Eu separei também algumas frases aqui mais antigas. Tem uma de 1999, em que ele diz o seguinte, ele era deputado, né? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Deputado Jair Bolsonaro. Aí ele se refere numa situação de poder, em que ele estivesse no poder, provavelmente, não é, Walter? Exatamente. Esse livro, eu fui buscar as frases, um excelente comentário esse seu, lá de trás, de quando o presidente Jair Bolsonaro ainda era deputado federal. Então, se a gente analisar, como você bem falou, as frases antes da eleição, elas já retratavam um pouco o que seria o governo. E terminou se confirmando, né? Eu vou falar uma outra frase seguindo essa sua linha de pensamento, com relação a essa frase sua, que ele diz, no dia 30 de agosto de 2021, aí já governando, um pouco antes do 7 de setembro, pessoal, abre aspas, pessoal, está comprando fuzil? Homem armado jamais será escravizado. Aí ele fala, ihu, ele dá aquele grito tradicional que em outras frases ele também fala. Veja só, quando ele fala homem armado jamais será escravizado, o projeto de ampliação de armas no Brasil deixa de ser para a autodefesa
porque esse termo jamais escravizado, a gente não imagina que a gente sendo assaltado estaria sendo escravizado. Não é essa a intenção, né? Então, tem frase que remete a essas questões que você citou antes da posse e depois da posse. Eu vou ler uma última frase, antes de pedir ao Walter Barreto Júnior que diga onde encontrar o livro, de quando ele era deputado em 2014, porque é curioso que hoje se diz que o Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família, é uma tentativa do presidente de conquistar os eleitores, sobretudo os nordestinos, e de tentar viabilizar a reeleição dele, porque a economia vai mal e aí o Auxílio Brasil conseguiria angariar a simpatia dessa parcela mais pobre do eleitorado. Mas quando deputado ele disse o seguinte: porque os mais pobres têm bolsas que os estimulam a terem mais filhos. Então, gente sem cultura acaba tendo mais filhos para ganhar R$ 70 por mês. É uma crítica ao programa Bolsa Família. E agora ele tem o Auxílio Brasil, que é um reforço até, paga mais até do que o Bolsa Família pagava. É curioso, por isso que eu separei essa frase também. Walter. Diga, amigo. Eu queria que você dissesse onde é que está o livro, onde é que a gente pode achar. Eu já falei aqui, nas livrarias em todo o Brasil e também na Amazon, né? Eu lhe agradeço muito essa oportunidade. O livro pode ser adquirido na Amazon, tanto o livro quanto o e-book, e nas principais livrarias do Brasil. Uma informação interessante é que esse livro foi lançado pela editora Geração, e a Geração postou nas redes sociais dela que esse livro foi o mais vendido no final de semana passado, estava batendo recorde de vendas, em primeiro lugar, entre todos os livros da categoria política. Então, no final de semana, nós batemos recorde de venda, primeiro livro mais vendido do Brasil na categoria política. As pessoas estão comprando, estão vendo que ele serve como conteúdo para decidir sobre o voto, estão mostrando para os amigos, estão debatendo entre família, e essa é a questão importante. Esse ano é fundamental para o futuro social, político e econômico do Brasil. E a gente precisa ter conhecimento para, na hora de votar, votar com precisão e com qualidade. Muito obrigado, Walter. Bom dia para você, um abraço para todos os baianos. Sou eu quem agradeço.